Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados dos 12 meses de 2021 e do quarto trimestre de 2021 do IRB Brasil RE. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Rafael de Carvalho, presidente da companhia, Wilson Toneto, vice-presidente técnico de operações, Willy Jordan, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, o senhor Carlos André Guerra Barreiros, vice-presidente de riscos, conformidade e jurídico, o senhor Daniel Veiga, vice-presidente de danos, responsabilidades e riscos especiais, e o senhor Ronald Punafat, diretor de vida. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil RE e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia, que refletem as visões atuais e/ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos aos investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções, expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado, citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. O senhor Rafael de Carvalho, presidente do IRB Brasil RE, iniciará agora a apresentação. Bom dia e mais uma vez bem-vindos aos nossos comentários para o quarto TRI de 2021 e também sobre o ano inteiro. E falando sobre o ano inteiro, o ano de 2021, no qual a gente reduziu a mais da metade o resultado negativo de 2020 e fizemos importantes melhorias na organização, né? Acho que mostra que o IRB está no caminho correto. É claro que a gente ainda não atingiu os patamares desejados, mas a direção, que acho que é importante aqui de ficar registrado e que a gente mostrará durante a apresentação, a direção está correta. Foi um ano também impactado, além do que a gente pensava, e quando eu falo pensava, eu estou falando do final de 2020, pela Covid. Isso teve um impacto direto na nossa operação, quer seja pelos quase 150 milhões de reais que pagamos ou provisionamos relacionados a sinistros de Covid, como também pelo impacto no crescimento do próprio negócio, né? Mas acho que a boa notícia é que a gente está num negócio resiliente e que já mostra recuperação. A recuperação está em curso, né? Acho que outro ponto importante a registrar sobre 2021 é o ano que a gente consolidou
a reconfiguração da liderança da organização, e acho que tão ou mais importante do que isso é que a gente organizou-se de maneira mais próxima aos nossos clientes. Foi citado aí no início da apresentação que a gente tem hoje conosco o Daniel Veiga, que está à frente da nossa área de subscrição para danos, e o Ronald Afat, que juntou-se ao time para focar em vida. Aqui não só tem um call de maior proximidade com os clientes, mas talvez uma explicitação dos esforços de ressubscrição que continuam na organização, mas agora de uma maneira muito mais natural e de negócios em andamento, né? Deixou de ser o nosso principal consumidor de energia, mas é algo como qualquer operação que lida com risco, acontece no decorrer dos negócios, né? E aí, falando um pouco de decorrer dos negócios, a segunda metade do ano, acho que também marcou o início da implantação da nossa nova estratégia, e aí talvez a gente possa ir para o primeiro slide da apresentação, ok? E um dos pontos importantes na nova estratégia é a questão de crescer com rentabilidade. E para crescer com rentabilidade, a gente acredita que precisa alavancar as vantagens competitivas do IRB. E as vantagens competitivas do IRB são mais presentes no mercado doméstico. E a gente consegue enxergar na metade superior desse slide que temos aumentado a participação do mercado doméstico comparado ao mercado internacional. E a gente enxerga um IRB consistente e sustentável, com no mínimo cerca de 2/3 da nossa operação no mercado doméstico. O exterior, a gente vê a América Latina como sendo a área de extensão natural dessas vantagens competitivas, e o resto do mundo a gente continua operando, mas de maneira mais complementar àquilo que fazemos tanto no Brasil como na América Latina. Outra mensagem importante desse slide, e que também representa um dos pilares da nossa estratégia, que é o foco no cliente, é mostrar a confiança dos nossos clientes na organização. Daqueles contratos que nós temos como foco renovar, cerca de 85% deles foram renovados tanto em 2020 como 2021. Então, demonstra a confiança dos nossos clientes, e é em cima dessa confiança que a gente constrói um negócio sustentável. E como é que a gente constrói um negócio sustentável? Indo para o próximo slide, por favor. Com uma gestão prudencial de riscos. Eu acho que é crescer com rentabilidade. E rentabilidade no negócio de risco implica gestão prudencial de risco. E o que a gente mostra aqui em dois componentes, né? O primeiro componente, na parte superior do gráfico, é o quanto nós temos de reservas, e aí reservas aqui estão as duas principais para fazer frente às nossas obrigações, né? As reservas, as provisões de sinistro a liquidar e as reservas associadas a sinistros ainda não avisados, e a gente fez uma correlação entre essas reservas e os nossos prêmios, né? Que é uma medida de exposição. E acho que esse gráfico mostra que nos últimos 2 anos a gente tem colocado uma energia bastante grande em recompor e reforçar essas reservas. O que isso significa, né? Isso significa que, mesmo sabendo que estamos num negócio volátil e que, portanto, movimentos mais bruscos podem acontecer, quanto mais estamos reservados, mais chances de atenuar esses movimentos. Eu acho que esse é uma mensagem importante e mostra como nós saímos para a execução de 2022. A parte de baixo do slide dá uma outra mensagem importante em relação à nossa nova estratégia, que é a de diluição de risco. Para crescer com rentabilidade de maneira sustentável, um dos pilares é a diluição de risco. E o que a gente olha como diluição de risco? A gente olha estar presente em mais negócios, mas em cada um desses negócios com uma exposição mais sob controle. Diluição, mais negócios, negócios diversificados, menos participação em cada um dos negócios, menos risco, menos volatilidade possível. E aí eu passo para o Vili para falar um pouquinho dos principais resultados.
Muito obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Eu começo então pelo slide 4, onde nós vemos a abertura do resultado do quarto trimestre, né? O resultado nesse trimestre foi impactado principalmente pela maior despesa com retrocessão, né, que foi causada por operações de LPT realizadas no trimestre, que totalizaram 485 milhões de reais, e também pelos sinistros retidos, que alcançaram quase 1,3 bilhões de reais no quarto TRI. Por outro lado, o resultado financeiro e o resultado de impostos contribuíram positivamente para o nosso resultado, e todas essas contas vão ser detalhadas mais à frente na apresentação. Com isso, o nosso resultado no trimestre foi negativo em 371 milhões de reais, um valor que é 42,4% menor do que o nosso resultado negativo no quarto trimestre de 2020. O gráfico de baixo traz a abertura do resultado do ano de 2021, onde fechamos com um resultado negativo de 683 milhões de reais, que ficou 54% abaixo do resultado negativo em 2020. Como o Rafael falou, né, isso mostra que apesar de ainda estarmos longe do que queremos, nós estamos avançando na direção certa. O resultado de 2021 foi impactado principalmente pelos quase 6 bilhões de reais em sinistros retidos, dos quais eu também vou falar adiante. No slide 5, nós mostramos as variações dos resultados do trimestre e do ano em relação a 2020. No trimestre, a principal variação negativa foi em relação aos sinistros retidos. Por outro lado, contribuíram para o melhor resultado na comparação dos trimestres, principalmente os prêmios retrocedidos, impactados pelo menor volume de LPTs no quarto trimestre de 2021 em comparação a 2020, quando nós fizemos 823 milhões de reais nessas operações, e também os resultados financeiro e de impostos. No ano de 2021, o resultado foi impactado negativamente pelo menor volume de prêmios emitidos, fruto do nosso processo de ressubscrição já amplamente divulgado, mas melhorou bastante em relação aos prêmios retrocedidos e aos resultados financeiro e de impostos, fazendo com que o resultado negativo da companhia caísse para menos da metade do ano anterior. Passando para o slide 6, nós mostramos a evolução do índice combinado ampliado do IRB, tanto no ano de 2021 quanto no quarto trimestre, né? Esse índice ele teve uma melhora de 10 pontos percentuais no ano, principalmente relacionados à redução de 8 pontos percentuais na sinistralidade e de 2 pontos percentuais no comissionamento. No quarto trimestre foram mais ou menos as mesmas variações, só que em magnitudes diferentes, né? A gente melhorou 16 pontos percentuais no índice combinado ampliado, sendo 5 pontos percentuais na sinistralidade e 17 pontos percentuais nas despesas de comissionamento. Indo para o slide 7, nós temos aqui a evolução dos nossos prêmios. No quarto trimestre de 2021, o volume total de prêmios emitidos pelo IRB apresentou estabilidade em relação a 2020, alcançando 2 bilhões e 62 milhões de reais, em comparação a 2 bilhões e 80 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. O prêmio emitido no Brasil ficou em 1 bilhão 251 milhões, 22,6% maior do que no mesmo período de 2020, graças principalmente ao crescimento de 46% na linha patrimonial e de 45,5% em vida, em linha com a nossa estratégia de crescimento no mercado local. Já o prêmio emitido no exterior foi de 812 milhões de reais nesse quarto trimestre, o que representou uma queda de 23,4% em relação a 2020. Essa redução também está em linha com a nossa estratégia de re-underwriting. Nos 12 meses de 2021, o volume total de prêmio emitido recuou 8,7% em relação aos 12 meses de 2020, totalizando 8 bilhões 761 milhões de reais. O prêmio emitido no Brasil ficou em 5 bilhões 329 milhões,
um aumento de 9,3%, refletindo os maiores volumes de prêmios emitidos em vida, onde crescemos 43,7%, e rural, onde nós crescemos 23%. As maiores reduções no ano foram os segmentos de vida, onde nós caímos 56%, rural quase 35% e aviação 36%. Todas as reduções foram consequências das medidas de re-underwriting que promoveram a não renovação de contratos que tinham margem técnica insuficiente. A despesa total com retrocessão no quarto trimestre teve queda de 16,7%, passando de 1.648 para 1.374 bilhões reais, enquanto o índice de retrocessão caiu, né, de 79% para 67%, caiu então 12,6 pontos percentuais. É importante lembrar que tanto no quarto trimestre de 20 quanto no quarto trimestre de 21 ocorreram as operações de LPT. Excluindo o efeito do LPT, o índice de retrocessão no quarto trimestre de 21 teria sido de 34,1%, comparado com... não tenho o número aqui, comparado com... eu fiquei aqui sem o número. Bom, com 2020. Já nos 12 meses de 21, a despesa com retrocessão caiu 24,1% e, com isso, o índice de retrocessão da companhia diminuiu 7,4 pontos percentuais, de 44% em 2020 para 36,6% em 21. Se nós considerarmos o índice de retrocessão excluindo o efeito dos LPTs, o índice sairia de 32% em 2020 para 28,9% em 21, caindo então 3 pontos percentuais. No slide 8, nós mostramos a abertura do nosso prêmio emitido por linha de negócio, mostrando que os segmentos patrimonial e rural são as principais linhas de negócio da companhia, seguidos por vida e riscos especiais. São os resultados desses segmentos que definem, no fim do dia, se a companhia irá bem ou mal. No slide 9, nós trazemos uma nova abertura dos sinistros da companhia, que eu acho bem interessante para entender os nossos resultados. Na tabela à esquerda do slide, nós vemos que 75% dos sinistros contabilizados em 2021 se referem a anos de subscrição anteriores ao nosso processo de re-underwriting, que começou em 30 de 6 de 2020. Esse percentual foi de 96% nos sinistros contabilizados em 2020, mostrando que, naturalmente, à medida que nós nos afastarmos dos anos de subscrição anteriores a 2020, os contratos subscritos com critérios diferentes dos que estamos empregando atualmente vão ter um impacto cada vez menor nos nossos resultados. O outro dado importante é que, tanto em 2020 como em 2021, cerca de 80% dos sinistros no balanço se referiram aos 3 últimos anos de subscrição. Assim, em 2022, os nossos sinistros vão vir principalmente das safras de 20, 21 e 22, fazendo com que, é isso que nós esperamos, o impacto das safras anteriores a 2020 se reduza significativamente. Eu acho que vale lembrar aqui também, olhando para o futuro, que como nós mostramos lá no slide 3, que o Rafael falou, o nosso balanço se encontra hoje muito melhor provisionado do que ele estava quando a nova administração assumiu, reduzindo muito o risco de desvios entre sinistros e provisões, que é o que provoca os resultados negativos. Os segmentos de vida e rural representaram 46% dos sinistros retidos em 2021, com predominância de eventos no exterior. Outro dado importante desse slide é que 59% dos nossos sinistros no ano de 2021, né, vem de contratos no exterior, indicando que a nossa sinistralidade tenderá a ser reduzida também pela maior concentração que estamos buscando no nosso mercado doméstico. Por fim, eu lembro que em 2021, os efeitos decorrentes da Covid-19 impactaram os sinistros retidos em 146,3 milhões de reais, predominantemente no segmento de vida.
Seguindo para o slide 10, nós vemos que as despesas gerais administrativas no quarto trimestre totalizaram 92,6 milhões de reais, um aumento de 9,5% em relação ao quarto trimestre de 2020. O índice de despesas administrativas ficou em 8,9% no trimestre, e ele é afetado também pelo efeito da operação de LPT, porque ela reduz o prêmio-ganho, que é o denominador aí do índice, né? Excluindo esse efeito, o índice de eficiência seria de 5,5% em 2021, comparado a 5% em 2020, lembrando que a gente teve uma redução também do prêmio emitido em função da estratégia de re-underwriting, né? Nos 12 meses de 21, as despesas administrativas subiram 23,8%, totalizando 387,5 milhões de reais, com um índice de despesa administrativa de 6,6%. O grande crescimento ficou no item Outros, que cresceu 85,3% para 200 milhões de reais, devido principalmente a um pagamento de multa de PIS e COFINS, referente à regularização de impostos decorrente da republicação das demonstrações financeiras, né? E foi feito por compensação de créditos sem saída de caixa. Também o pagamento de indenização de pessoal-chave e provisão de bônus de retenção, provisões de processos judiciais trabalhistas e despesas com custos prévios para a transformação do IRB, né? Tem projeto IFRS 17, consultoria de planejamento estratégico, etc. A reserva especial da Previrb também teve um incremento importante de quase 40%. No slide 11, nós mostramos a nossa posição em relação aos indicadores regulatórios que se aplicam à companhia. Em 31 de dezembro de 2021, o IRB tinha suficiência no enquadramento de cobertor de provisões técnicas e liquidez regulatória de 235,5 milhões de reais, em comparação a 542,6 em dezembro de 2020. Em relação à suficiência do patrimônio líquido ajustado, em relação ao capital mínimo requerido, nosso indicador ficou em praticamente 90 milhões de reais, com um indicador de solvência total de 232%. Como nós temos falado com frequência, é dever da administração avaliar permanentemente a otimização da estrutura de capital do IRB para manter a sustentabilidade dos negócios, assegurar o cumprimento dos requisitos regulatórios e suportar a nossa estratégia de crescimento. Nós temos um leque de alternativas para suprir essas demandas e, se eventualmente for necessário implementar alguma delas, o mercado será prontamente informado. Finalmente, no slide 12, nós apresentamos o resultado financeiro da companhia, né? No quarto trimestre de 21, o resultado foi positivo em 168,4 milhões de reais, contra um resultado negativo de 160 milhões de reais no último trimestre de 2020. O resultado nesse quarto trimestre de 21 ele foi impactado principalmente pelo resultado da carteira de investimentos, né, que foi beneficiada pelo aumento da taxa Selic. Nós tivemos também uma contribuição da variação cambial líquida positiva, receita de gestão financeira da IRB Asset, e basicamente esses foram os principais fatores no trimestre. No ano, o resultado financeiro e patrimonial cresceu 393,7%, chegando a 618 milhões de reais, e os principais contribuintes foram parecido com o trimestre, né, o aumento da remuneração da carteira de investimentos, né, com maior estoque de ativos e elevação da taxa de juros, a diversificação de investimentos com maior exposição em renda variável e crédito privado, o aumento da carteira de investimento em títulos atrelados ao dólar no ano, né, e outras receitas financeiras, em especial o ganho numa ação de recuperação de PIS precatórios e juros remuneratórios, e a receita de gestão financeira da IRB Asset. Então, esses foram os principais componentes do resultado financeiro, e eu passo a palavra de volta para o Rafael. Obrigado, Vili. Bom, de forma resumida e olhando para frente, né,
A gente acredita, né, que as melhorias dos resultados que foram mostrados aqui, embora ainda fortemente impactados por anos anteriores, mostram que 2022 será um ano de inflexão nos resultados da companhia, né? E não só isso, mas com IRB robusto em solvência e ativos. O plano estratégico e implantação, e permita-me registrar a implantação com disciplina, a gente batizou ele como Pulse, começa a trazer também, não só agora no final de 21, mas durante o ano de 2022, os resultados, né? Esse negócio tem a sua dinâmica, tem seu tempo, e esse tempo começa a se concretizar nesse ano de 2022 de maneira mais explícita, né? E a gente acredita também que tem um 22 com aspectos mais positivos, e aí não é só para o IRB, mas para todo mundo que atua no setor, e a gente como líder desse setor tende a se beneficiar de forma mais importante, né? Que é uma economia sofrendo menos impactos de Covid. É um ano que a gente espera que Covid não seja o principal assunto, o principal impacto nos nossos negócios. Um ano em que o cenário de taxa de juros é mais positivo, então a gente espera também se beneficiar desse cenário durante 2022 e, sobretudo, que acho que é bastante importante, por aí eu termino, um ano em que a confiança que os nossos clientes demonstraram nessa organização e que a gente, logo no início, dividiu, mostrando os altos índices de renovação dos nossos contratos, tanto em 20 como em 21, continue acontecendo e viabilizando, junto com o amadurecimento dos resultados da política de subscrição, um ano mais positivo para a organização. E por aqui eu encerro e agradeço a atenção de vocês e nós abrimos para as perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem da Credit Suisse. Boa tarde, Rafael Ville. Obrigado pela pergunta. Sobre safras de sinistro, vimos que 75% veio de contratos anteriores ao Re-Underwriting. Como vocês esperam esse número para 2022 e 2023? Adicionalmente, em uma outra apresentação, tínhamos uma visão de cauda dos contratos vultosos se encerrando em 2023, maioria em 2022. Vocês têm alguma visão atualizada? Eu vou pedir ao Toneto para começar respondendo pela parte 2 e depois a gente passa para o Ville para falar da parte 1. Ok, bom dia a todos. Acho que primeiro é importante aqui destacar, né, que nas apresentações anteriores nós enfatizamos principalmente os sinistros decorrentes de contratos descontinuados, né, e até citávamos 17 contratos que foram relevantes, né, não são só esses que foram descontinuados, mas os mais relevantes, né, e que desde junho de 2020 traziam seus efeitos aí no resultado do IRB. Então, para vocês terem uma ideia, esses mesmos 17 contratos descontinuados trouxeram em 2021 um efeito de 687 milhões de reais de perdas para o nosso resultado. Tá? Isso comparado com o resultado antes de imposto, né, com o LAIR,
representa 50% das nossas perdas, ou seja, 50% do resultado negativo que nós tivemos vieram em 2021 desses negócios descontinuados, né? A visão que a gente traz aqui, que o Vili comentou, né, é uma visão olhando a sinistralidade do fiscal year, do ano fiscal de 2021, né, quantos desses sinistros registrados, né, decorrem de anos anteriores. De contratos firmados em anos anteriores, né? Então, a trajetória, se a gente olhar no gráfico, né, é que quanto mais se avança, efetivamente, menos sinistros de anos anteriores eu tenho no meu resultado. Tá? Então, a projeção que nós temos é uma continuidade e até uma melhora deste processo. Por quê? Porque, neste momento, como foi comentado, a companhia já está mais reservada, ela está prudencialmente melhor reservada e, portanto, a gente imagina que, além disso, também esses efeitos de variações de reservas serão diminuídos no próximo ano. Tá? Essas são as nossas projeções. Acredito que tenha respondido aí a sua pergunta. Eu tenho um pouco a acrescentar o que o Toneto falou, né? Eu acho que a gente procurou trazer essa visão do quadro na página 9, né, para mostrar que os sinistros da companhia, né, quer dizer, em qualquer exercício, eles são uma média de vários anos de subscrição contratados, né? Em várias conversas com o mercado, eu tive a impressão, né, de que as pessoas relacionavam muito os sinistros aos negócios que nós estamos executando hoje. E nós vemos claramente nesse quadro que quer dizer, é uma média de vários anos, né? E a gente trouxe essa visão, embora o efeito dos 17 contratos mencionados pelo Toneto ainda seja muito relevante, a gente trouxe essa visão mais completa, porque não são só esses 17 contratos, né? Quer dizer, é toda a subscrição dos anos anteriores. Informamos a todos os ouvintes que a pergunta respondida foi elaborada e formalizada pelo Sr. Daniel Vaz, da Credit Suisse. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Crespan, do banco JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado por abrir para a pergunta. Eu queria só tirar duas dúvidas. A primeira com relação à operação de LPT. Apesar de já ter sido feito no passado, nunca ficou 100% claro para mim. Queria que você explorasse um pouquinho o que é o impacto do LPT em números no P&L. Eu entendo que teve uma retrocessão de 485, mas meu entendimento é que tem uma contraparte em sinistro positiva e o delta disso na minha cabeça é um pouco do custo da operação que você está remunerando o retrocessor por aceitar a operação. Então, se você puder detalhar exatamente o que foi o benefício no sinistro se ocorreu de fato e como exatamente funciona o pagamento dessa operação para o retrocessor, se é algo que passa no P&L uma vez, se é algo recorrente durante o accrual do prêmio, enfim, entender um pouquinho melhor como funciona a operação. E aí o segundo ponto um pouco mais rápido, teve uma reversão de BNR de meio bi no trimestre. Só se pudesse comentar um pouquinho o que esse segmento específico foi e exatamente se houve algum motivo específico. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Wilson Toneto. Guilherme, pegando a sua primeira questão, né, o LPT é um instrumento bastante habitual na nossa indústria, né, e ele permite que as companhias resseguradoras, né, repassem uma carteira de sinistros existentes, né, a um retrocessionário, obviamente com FII, com custo embutido, e a partir desse momento o retrocessionário passa a ter responsabilidade sobre esse montante de sinistro transferido na carteira. E como se dá isso? Através da retrocessão. Então, em linhas gerais, como você comentou e corretamente, né, eu tenho um efeito no prêmio-ganho, tá, pela passagem dessa retrocessão, né, mais o FII, e tem um efeito nos sinistros retidos pela redução deste mesmo montante, excluindo o FII.
Tá? Então, o delta no resultado ao longo do tempo é o FII da operação. Como ele é registrado, Guilherme? Depende a carteira e depende o ano de subscrição em que ela se encontra, tá? Mas ela pode ser um custo na cabeça, né, registrado no próprio ano, dependendo da sua característica, e pode também ser diferido pelo período de cobertura desses sinistros. Tá? Grande parte dos LPTs que nós fizemos tiveram um diferimento desse custo. Tá? Inclusive, se você olhar nas despesas antecipadas, ali você vai ver uma variação decorrente dessa operação que vai ao resultado ao longo dos próximos meses. Entendendo que ele tenha respondido a primeira parte, voltando à IBNR, eu convido você, Guilherme, a voltar um pouquinho no slide número, deixa eu pegar aqui, número 3, onde a gente fala da gestão mais prudencial. Né? Esse primeiro quadro, ele de fato reflete na barra laranja a redução da IBNR. Né? E aí a pergunta é, vocês estão menos conservadores, menos prudencial? Não. Né? Se você olhar, a IBNR se reduziu de forma nominal, mas a PSL aumentou também de forma nominal e importante. A correlação de ambos aumentou em relação ao prêmio ganho. Né? Então, isso é importante. E uma informação primordial, né? A exposição de riscos do IRB caiu substancialmente. Então, ainda que eu tenha uma pequena variação nominal da IBNR, né, eu tenho uma IBNR nominalmente menor, há uma exposição exponencialmente menor também. Então, quando você vê a correlação, ela é muito importante e deixa a gente muito seguro de que estamos bem reservados, estamos prudencialmente reservados, como a gente coloca aqui. Tá? Então, é um processo normal, menos exposição, eu tenho menos provisão de sinistros incorridos e não avisados. Tá? Agora, proporcionalmente ao prêmio ganho, né, que é o que a gente demonstrou aqui, a correlação nesse ano de 2021 está muito maior do que a 2022 e muito maior do que os anos anteriores. Tá? Se você olhar no ano de 2019, essa correlação era de 60%, ou seja, as provisões somadas eram 60% do prêmio ganho. Hoje, né, elas estão a 110% do prêmio ganho, né, a 1,1, como diz o gráfico aqui. Então, nós esperamos que com esse reforço feito, né, as oscilações que nós tenhamos, ou variações dessas provisões, impactando o resultado futuro, sejam menores. É isso. Obrigado, viu, Guilherme, pela pergunta. Obrigado, pessoal. Perfeito. Nossa próxima pergunta vem de Caio Prato, do Banco UBS. Por favor, Sr. Caio, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. A minha pergunta enfim, você acabou de comentar sobre a operação de LPT que vocês fizeram nesse trimestre, mas ainda assim a gente viu que a liquidez regulatória de vocês reduziu, né? Então eu queria saber o que vocês planejam daqui para frente, como que vocês esperam, planejam o crescimento e a estrutura de capital da companhia. No release de vocês mencionaram algumas opções, como venda de imóveis, emissão de dívida ou até mesmo de ações. Então eu queria entender melhor como vocês estão pensando isso daqui para frente e se a gente deve ver mais essas operações de LPT para 2022. Obrigado. Oi, Caio, o Vili. Bom, em relação à sua pergunta, né, eu vou reafirmar aqui, né, dizer, o que a gente tem falado com frequência. Né? É um dever normal da administração avaliar permanentemente a otimização da estrutura de capital para manter a sustentabilidade dos negócios, assegurar o cumprimento de requisitos regulatórios e também para suportar a nossa estratégia de crescimento, que o Rafael mencionou, né, crescer com rentabilidade. Nós mencionamos também que nós temos um leque de alternativas para suprir essas demandas, e entre essas alternativas, né, nós temos, por exemplo,
operações estruturadas redutoras de provisões, como os LPTs, né, que foram objeto das perguntas anteriores. Nós podemos também fazer transferências de carteiras em runoff, temos a possibilidade de reduzir investimentos imobiliários, que são penalizados em ambos os indicadores regulatórios, otimizar o nosso capital em subsidiárias, que também é objeto de penalização em ambos os indicadores, assim como podemos avaliar a emissão de dívida subordinada e subscrição de ações. Nós temos todas essas alternativas, isso é um trabalho normal em qualquer companhia, principalmente companhias que estão sujeitas, companhias que pertencem ao sistema financeiro nacional, né, estão sujeitas a indicadores regulatórios, mas é normal da administração de qualquer companhia, e, quer dizer, estamos aqui no curso normal do nosso negócio em relação a essas iniciativas. Legal, obrigado. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Bom, em nome da administração, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, as perguntas colocadas, e nos vemos em breve. Obrigado. A audioconferência do IRB Brasil RE está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.